Em nome de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, declaro aberta a sessão. O Sr. Presidente da República vai ler a sua mensagem à Assembleia Constituinte. As dinâmicas revolucionárias avançam na resultante de miríades de atos espontâneos ou condicionados, individuais ou coletivos, mas que projetam os povos para fora do enquadramento das leis e normas sociais que os espartilhavam em situações políticas anteriores. Revoluções são processos em que os povos, depois de romperem o metabolismo social, tornado intolerável, entram em marcha, mais ou menos acelerada, até atingirem um novo patamar de equilíbrio social, historicamente transitório. Nos patamares do equilíbrio social dos povos, compete aos legisladores prepararem legislação avançada, serem clarividentes, para que o enquadramento político permita crescente dimensão à dignidade humana e não crie as tensões sociais que conduzem a revoluções, fenómenos cujo saldo é sempre aleatório. Nos períodos revolucionários, quem legisla encontra-se em situação ainda mais complexa, terá de reconhecer uma ou mais fases agudas em que o processo revolucionário se projeta com aceleração tal que muitas vezes uma lei, no momento em que se publica, é apenas a baliza de um trajeto ultrapassado. O amadurecimento do fenómeno revolucionário cria fases de menor aceleração em que os legisladores poderão já prever e implantar marcos legais suficientemente avançados que não sejam balizas do passado, mas pontos firmes de apoio em que o processo revolucionário sente a segurança e o equilíbrio a que o ser humano aspira. Retenhamos daqui a necessidade de promulgar marcos legais com seguro avanço. Outra característica da vivência em clima revolucionário é uma constante flutuação no rumo do processo, o qual é a integração de vontades individuais, de fenómenos de massa, das correntes políticas empenhadas, das ações e reações mais inesperadas. Cada ponto de um processo revolucionário é um momento histórico da síntese convulsional entre a situação que se ultrapassa e um somatório nos anseios vitais das forças revolucionárias em luta. Em revolução, na gênese de uma lei avançada, interessa eliminar o risco de ver a dinâmica do processo, torná-la inútil por passagem flanqueante. Teremos assim de registar a necessidade de estudo prospectivo e inspiração para o posicionamento adequado da legislação com indispensável avanço. Consideremos ainda os aspectos qualitativos das revoluções. São fenómenos benéficos quando conduzem a sínteses sociais, onde o homem seja mais livre e mais feliz, onde a sociedade seja mais próspera e mais justa. Se considerarmos que o processo revolucionário vai sempre sofrendo a influência da legislação, digerindo-a quando a ultrapassa, ou respeitando-a quando a aceita, haveremos de registar influências benéficas ou maléficas,
ativas ou reactivas, daqueles que formulam os diplomas. Em visão sinótica, poderemos concluir que o legislador revolucionário só garante a eficácia histórica de sua ação, criando legislação avançada, bem adequada ao curso futuro do processo revolucionário, com conteúdo qualitativo, que contribua para a felicidade e dignidade humana da sociedade a que se destina. Na situação dinâmica de um povo em revolução, a extrema sensibilidade do corpo social dramatiza os efeitos imediatos da legislação criada. Um diploma pode atuar como passageiro analgésico, como excitante explosivo, como um medicamento equilibrador ou como tóxico reacionário. Esta hipersensibilidade social tem efeito multiplicador nas responsabilidades de quem legisla em período revolucionário, por mais simples que seja a matéria em causa. Vejamos agora o caso especial de redigir uma Constituição. A lei fundamental de um país, quando adequada, é certamente a mais importante obra que se pode realizar para um povo. Nenhuma outra é suscetível de tanta influência nos destinos de uma sociedade. Uma Constituição que se respeite pode retrogradar ou fazer avançar decénios a marcha ascensional do povo a que se destina. No caso específico da Constituição Portuguesa, a preparar por esta ilustre Assembleia, introduziu-se um elemento original, o Acordo Movimento das Forças Armadas Partidos. Muito se tem dito e escrito sobre a existência deste acordo prévio, o qual se tornou imprescindível por duas razões essenciais. Primeiro, porque ao redigir a Constituição se correria o referido risco de fazer retrogradar decénios o impulso socializante em que avança a nossa sociedade. Nem as classes desfavorecidas, nem o MFA, nem os partidos interessados nesse avanço estariam dispostos a correr tal risco. A segunda razão poderá também pesar a especialistas de direito constitucional, mas é politicamente transparente. Queremos que a nossa revolução progrida para um socialismo pluripartidário em simbiose fecunda entre as vias revolucionária e eleitoral, pois as condições pactuais são um contributo revolucionário para a nova Constituição. Assim se obteve o efeito tranquilizador que permitiu que fossem às urnas muitos votantes que, de outra forma, considerariam prematuras as eleições. Assim provou o MFA e os partidos subscritores do Pacto a sua capacidade de serem garantes do avanço contínuo para o socialismo original que desejam as classes mais sacrificadas do povo português. Este acordo constitucional é, pois, um esquema de segurança e um contributo revolucionário em fecundo padrão que marca a originalidade da Revolução Socialista Portuguesa. Senhores deputados, nós e o futuro, a Revolução e a História, julgaremos impediosamente a vossa capacidade de construir a obra grandiosa e difícil de um esquema constitucional capaz de gerir o período transitório desta revolução original que marcha em marcha rápida para o socialismo. Se a existência do acordo MFA-partidos vos fornece uma base inicial indiscutível, a necessidade de sintonia estrutural com essa base
torna mais complexo o esforço gigantesco de legislar simultaneamente, com imaginação e senso, flexibilidade e solidez, ousadia e prudência. É tarefa para génios gizar uma Constituição revolucionária, tão avançada que não seja ultrapassada, tão adequada que não seja flanqueada, tão inspirada que seja redentora, tão justa que seja digna dos trabalhadores de Portugal. Senhores deputados, em nome dos mais humildes, das classes mais desfavorecidas, que desejam na luta do trabalho diário o avanço da nossa revolução, vos peço que minimizeis os vossos interesses partidários, subordinando-os à consciência afinada pelos interesses maiores da pátria e do povo de Portugal. Esperamos de vós uma Constituição com conceitos tão sólidos que garantam a estabilidade governamental do período transitório, mas que tais conceitos sejam tão amplos que não limitem o progressismo revolucionário do povo e das suas forças armadas. Que no pluralismo das vossas opiniões saibais encontrar rapidamente as fórmulas superiores que garantam a unidade e a reconstrução nacional. A partir de hoje, milhões de portugueses seguirão ansiosos, mas cheios de esperanças, o labor desta Assembleia. Senhor Presidente da República, senhores deputados à Assembleia Constituinte, na minha qualidade de Presidente interino da 2ª Assembleia Constituinte da República Portuguesa e em nome dos deputados que a integram, mandatários que são do povo português, cumpro o dever, gratíssimo para mim, de agradecer a honrosa vinda de Vossa Excelência a esta Casa para inaugurar os nossos trabalhos, presidindo a nossa primeira sessão, bem como de apresentar a Vossa Excelência as nossas saudações respeitosas. As nobres palavras de Vossa Excelência vão servir-nos de incitamento durante o período trabalhoso e provavelmente árduo que hoje iniciamos, com os olhos postos na construção da nova sociedade socialista pela qual o país anseia. Ao longo de alguns meses, no decorrer de exaustivas e por vezes difíceis sessões do Conselho de Estado, tive o privilégio, que nunca poderei esquecer, de conviver com Vossa Excelência. A princípio, na vossa qualidade de simples membros do Conselho, e a partir dos acontecimentos de fim de setembro, na de Presidente desse mesmo órgão de soberania, até à absorção deste pelo comprovadamente dinâmico Conselho Superior da Revolução. Atento e discreto no meu lugar, pude observar a inalterável dignidade com que Vossa Excelência intervinha nos nossos debates, sempre objetivo e sereno, e a correta firmeza com que soube depois conduzi-los. Habituei-me assim a ver em Vossa Excelência um patriota convicto e sincero, um homem honesto e um militar competente, bem como a apreciar a clareza da vossa inteligência e a elevação do vosso caráter. Passei a ser desde então, e continuo a sê-lo, um admirador sincero
e um amigo dedicado do homem que a nobre Revolução de 25 de Abril de 1974 colocou na magistratura suprema durante esta fase conturbada, mas promissora, que Portugal está atravessando. As dúvidas que via manifestarem-se aqui e ali de que as eleições prometidas no programa do MFA se realizassem e de que a Assembleia Constituinte se reunisse na data aprazada, essas dúvidas não as senti eu nem por um só momento. Bastava-me, para as dissipar, a garantia tantas vezes dada aos portugueses, sempre bem explicitamente, sem a menor ambiguidade, pelo general Francisco da Costa Gomes e os seus camaradas do MFA. Aqui nos encontramos reunidos, portanto, os deputados livremente eleitos pelo povo, a 25 de abril de 1975, com a firme intenção de nos desempenharmos da missão concreta e específica que nos foi atribuída pela Revolução, a de elaborarmos, se possível, no prazo de 90 dias, uma Constituição Política da República Portuguesa, que, respeitando o pacto estabelecido entre o MFA e os partidos políticos, possa servir de quadro institucional às profundas transformações sociais de que o país carece e que, aliás, já se encontram em marcha. Uma Constituição que se mostre capaz de conciliar o socialismo no seu sentido genuíno, que é o da sociedade sem classes, conseguida através do domínio exercido pela coletividade dos trabalhadores sobre os grandes meios de produção, com a garantia das liberdades públicas, sem as quais o homem jamais se sentirá cidadão. Neste empenhamento, espero que nos possamos todos lançar, com ardor que não exclua a tranquilidade e o espírito crítico, procurando, acima de tudo, descobrir e trazer à superfície os pontos que nos são comuns, em vez de conferir relevo àqueles que, porventura, nos dividem ou dividirem. Seja quem for que venha a dirigir, a título efetivo, os trabalhos desta Assembleia, sobre os quais o país terá os olhos postos, penso que deve fazê-lo com total isenção, com imparcialidade sem falhas, sem nenhum espírito partidário. A cadeira, neste momento, ocupada pelo general Costa Gomes, a meu ver, não pertence a nenhum partido. E o homem que a ela ascender, por escolha dos seus pares, unânime ou majoritária, deve exercer o seu papel, colocado numa perspectiva suprapartidária, que leve a que todos os deputados, seja qual for o partido a que pertençam, não se sintam nem privilegiados, nem desfavorecidos. Senhor Presidente da República, sei de ciência certa, todos aliás o sabemos, quanto tem sido duro, trabalhoso, esgotante o exercício do vosso alto e tão espinhoso cargo, que vos fez dizer um dia que vos consideráveis um trabalhador sem horário. Nós, os deputados, teremos sem dúvida horário e devemos até respeitá-lo escrupulosamente. Mas nem por isso o exemplo de Vossa Excelência deverá deixar-nos inspirar nas difíceis tarefas que nos esperam. A história, juiz implacável, dirá um dia se fomos ou não capazes de desempenhar cabalmente a missão que o eleitorado nos atribuiu nessa grande e inesquecível jornada cívica que foi o 25 de abril de 1975. As Constituições valem na medida em que não forem efêmeras, em que servirem de quadro à vida política nacional durante um período de tempo relativamente longo, em que demonstrarem capacidade para suportar o embate, sempre rude, da experiência, da realidade viva. Este é o desejo que formulo, o anseio que exprimo. Nesta hora primeira, incerta como são todas as horas primeiras, a de que saibamos ser dignos de nós próprios, dotando a nossa pátria com uma Constituição que, na sua essência, consiga resistir à prova do tempo.
Em nome do Sr. Presidente da República, declaro encerrada esta sessão inaugural.